quem não me conhece, está chegando aqui no canal agora, eu me chamo Cristina, eu sou esteticista, massoterapeuta, trabalho com terapias integrativas, mas hoje eu não quero falar sobre trabalho, hoje eu quero falar sobre uma situação que me fez parar para refletir, né, sobre a vida, sobre os costumes, sobre tudo que está acontecendo no mundo e a forma que as pessoas estão ligadas no automático. Então eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo esses dias. Eu tenho o hábito de ir no centro da cidade algumas vezes ao ano e eu não vou de carro, né? Aí eu uso a condução pública, que é o ônibus e o metrô. Então, dessa última vez que eu estive lá, esses dias atrás, coisa recente, eu observei uma situação que me fez parar para refletir, né? Não foi a primeira vez que eu presenciei uma situação dessa e isso entristece o meu coração de ver o rumo que as coisas estão andando, né? O comportamento do ser humano, as pessoas estão cada vez mais egoístas, né? Então eu estava lá dentro do ônibus, em pé, né? Porque dependendo do horário, os ônibus são super lotados e tá tudo bem, a gente não tem o que fazer. E eu observei que uma senhora, assim, bem marcadinha, né? Ela entrou com uma sacola e ela ficou em pé. E na frente dela tinha um jovem sentado na cadeira, né, no banco que é reservado para idosos, para gestante. E no momento que essa senhora entrou, ela ficou do meu lado e tinha essa poltrona. O rapaz, simplesmente, ele começou a mexer no celular como se ele não tivesse vendo aquela senhora, né? E eu fiquei observando. De imediato, a minha vontade foi de ter uma reação. Mas hoje em dia está difícil até para a gente se posicionar, né? Porque a minha vontade era pedir para aquele rapaz levantar, né? E dar o lugar para aquela senhora que deveria ter ali uns 80 anos. E o que aconteceu? Ele simplesmente ignorou a presença daquela senhora, né? E eu fiquei pensando, poxa, será que ele não vai levantar? E eu tinha a esperança de que ele prestasse atenção, né? E aí eu fiquei observando, as pessoas passavam, olhavam aquela situação, mas também ninguém falava nada, porque hoje tá bem difícil, né? Eu acho que quem deveria falar, eu acho que com mais autoridade seria talvez o motorista, não sei, né? Mas eu tive muita vontade de pedir para aquele rapaz levantar e dar aquele banco que era reservado, né, para pessoas de mais idade. E eu não fiz isso e eu me senti culpada, né, por não ter feito isso. E depois de mais de 15 minutos, um senhor que já estava observando essa situação, né, ele levantou e chamou a senhora, que deveria ter também mais ou menos ali a mesma idade dela. E ele levantou e a senhora foi e se sentou. E nesse meio tempo, enquanto seguia o fluxo, né, do nosso destino, o que aconteceu? Esse jovem ele estava tão distraído e tão naquele universo, naquele mundo dele com o celular, que ele nem observou que a mochila dele estava aberta e que os pertences dele estavam caindo. E talvez por essa atitude dele ter ignorado uma senhora que precisava sentar, ninguém avisou ele de que os pertences estavam caindo. Ali caiu o creme dental, caiu mais algumas coisas ali. Mas ninguém teve vontade de avisá-lo. E aí eu comecei a pensar, isso é reflexo da atitude, né? Da atitude que ele teve. Então, as pessoas também não tiveram vontade de informar ele que as coisas dele estavam caindo ali. Porque ele estava ali. Ele sabia que tinha pessoas que precisavam sentar naquela poltrona.
Não era a única senhora que estava em pé ali. Essa era um pouco, ela tinha mais idade, mas tinha outras pessoas, né? E ele simplesmente ignorou. E quando eu parei para pensar, né, em algumas situações, eu refleti muito sobre isso, né, sobre o que está levando, né, os nossos jovens a ter esse tipo de comportamento, né, a ser tão egoísta, a pensar só neles. Será que um jovem não imagina assim que vai envelhecer um dia, né? O que acontece, né? O que está acontecendo com o mundo? As pessoas estão tão egoístas, estão tão distantes do simples, né, do que realmente vale a pena, dos valores, né, de boas maneiras, de gentileza, de educação. Nós não vemos mais atos de gentileza, né, do ser humano. É muito raro, e quando a gente vê, a gente acha incrível, porque na verdade deveria ser o normal, né? O amor ao próximo, mas está tão escasso, né? Tá tão fora de moda que as pessoas, quando presenciam uma gentileza, elas ficam chocadas, né? Com uma coisa que deveria ser uma rotina, deveria ser hábito, né? A gentileza no dia a dia. E eu comecei a pensar, sabe? Eu comecei a pensar em várias situações, em várias coisas que leva, né, que poderia levar um jovem a ter esse comportamento, né? Não sei se com falta de conversa em casa ou de repente o espelho que tem em casa, né? Porque nós, pais, mães, avós, nós somos os espelhos, né? É o espelho da pessoa mais nova. Então, os nossos atos, eles refletem diretamente, né, na criação daquela pessoa mais nova que está ao nosso redor, né? E nesse momento eu comecei a me questionar, a fazer este questionamento: por que será que ele preferiu ignorar uma senhora que precisava sentar, né? Com uma sacola, ele resolveu ignorar e ele estava confortável. E ele deveria ter ali, talvez uns 21 anos, né? Estava assim com uma calça todo moderno, né? Uma calça bem rasgada, assim, bem vestido, né? Tinha ali alguns acessórios. Então hoje eu quis parar um pouquinho para falar com vocês, não a respeito do meu trabalho, mas a respeito da vida, né? Do que está acontecendo no mundo, do rumo, né? Que as coisas estão, que o mundo está encaminhando, assim, né? Está caminhando. E eu comecei a pensar, sabe? Eu comecei a pensar em várias situações, em várias coisas que leva, né, que poderia levar um jovem a ter esse comportamento, né? Não sei se com falta de conversa em casa ou de repente o espelho que tem em casa, né? Porque nós, pais, mães, avós, nós somos os espelhos, né? É o espelho da pessoa mais nova. Então, os nossos atos, eles refletem diretamente, né, na criação daquela pessoa mais nova que está ao nosso redor, né? E nesse momento eu comecei a me questionar, a fazer este questionamento: por que será que ele preferiu ignorar uma senhora que precisava sentar, né? Com uma sacola, ele resolveu ignorar e ele estava confortável. E ele deveria ter ali, talvez uns 21 anos, né? E eu vim falar para vocês hoje sobre essa reflexão mesmo, né? Que eu parei para pensar o que está acontecendo, né? O que vai ser, né? Daqui para frente. Porque se os jovens não estão respeitando os idosos, né? Que tem tanta sabedoria, né? E merece todo o respeito das pessoas mais novas, né?
E eu me preocupo muito, assim, com o futuro, né? Que mundo vai ter para os meus netos, para os meus bisnetos, né? É difícil. Quando eu paro para pensar, o meu coração fica muito triste de ver essas coisas, porque os jovens eles estão se preocupando com tantas outras coisas, né? Mas o principal, o que é essencial, eles não estão prestando atenção, né? Que é a gentileza, que é a educação, que é olhar à volta, né? Independente do momento, olhar à volta. Será que tem alguém precisando? Será que aquela senhora ou aquele senhor precisa de uma ajuda para atravessar a rua? Será que essa senhora não gostaria que eu segurasse pelo menos a bolsa dela, né? Essas coisas, na hora de atravessar a rua, será que tem alguém precisando da minha ajuda? A gente não vê mais essas coisas, né? A gente não vê. Então isso me preocupa, isso me assusta, né? Porque isso é reflexo do quê? Talvez o que ensina na escola, falta de ensinar algumas coisas? Não, porque eu acho que algumas coisas é em casa que a gente aprende, né? A escola cabe outro tipo de ensinamento. Então, o que está faltando? São as amizades, será? Né? O que está refletindo de uma forma tão negativa para os jovens ter esse tipo de comportamento, né? Porque se eu estou aqui gravando para falar sobre esse assunto, é porque não foi a primeira vez, né? Que eu presenciei esse tipo de situação. Foram inúmeras outras vezes e está cada vez pior, né? E hoje está num ponto que a gente não pode nem falar, porque as pessoas estão agressivas, estão no seu limite, né? Elas não respeitam mais nada. E isso acontece em todos os lugares, em hospitais, em faculdade, órgãos públicos e particular também. As pessoas não estão considerando o que é principal, que é a gentileza, que é a educação, independente de classe social, de poder aquisitivo, né? O respeito ao próximo, ele é primordial, ele é essencial. Então é isso, hoje eu quis parar para fazer essa reflexão aqui com vocês, para vocês também deixar a opinião de vocês aqui na página, né? Porque essa página, esse canal aqui, ele é para a gente falar sobre todas as coisas, sobre vida, sobre espiritualidade, sobre as terapias integrativas, sobre bem-estar, que aí já é da minha profissão, né? Mas eu quero trazer aqui também, abordar outros temas do dia a dia, né? Que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E para a gente ter um olhar mais atento sobre essas coisas, né? Porque é importante. Porque as pessoas estão se perdendo no que é importante, no que vale a pena.